No caminho até aqui eu vim pensando em como eu poderia me apresentar para vocês. Eu poderia chegar aqui e falar: prazer, eu sou Beatriz Duncan, estudante de jornalismo, jornalista, comunicativa, criativa, falar só sobre as minhas qualidades. Ou eu poderia chegar aqui e falar: prazer, eu sou Beatriz Duncan, sensível, um pouco ansiosa também, falar um pouquinho sobre os meus defeitos. E eu acho que é necessário, até mesmo porque para passar a mensagem que eu quero passar para você, a gente tem que passar por eles também. Na vida a gente vive de inspirações, e a minha atualmente é a jornalista Mari Palma. Ela que saiu do estágio para a contratação, da contratação para a promoção e seguiu aí uma trilha muito relevante no seu trabalho. Ela conquistou muita coisa em tão pouco tempo, sendo tão jovem. E aí eu comecei a pensar: se ela conseguiu, por que eu não consigo também? E foi a partir daí que eu comecei a ter ela como referência. E você aí do outro lado deve também ter alguma referência. Seja aquele artista que você tanto admira, aquele que você ia em show com bandana, roupas personalizadas, um professor que você respeita, ou até mesmo um familiar dentro da sua própria casa. E a inspiração, ela é boa, porque ela pode te motivar. E aí uma vez eu realmente tentei começar essa trilha, essa jornada de trabalho. Eu tentei uma, tentei duas, tentei 3 vezes. Em nenhuma delas eu consegui. E a dor de não conseguir conquistar tudo que eu sempre sonhei, que era trabalhar com jornalismo, me frustrou. E essa frustração me prendeu. E eu não queria fazer mais nada. Só queria ficar dentro do meu quarto, trancada, presa. E é nesse momento que eu convido a vocês a fazerem uma reflexão junto comigo. O mundo de hoje está tão veloz, a tecnologia, as redes sociais, que acaba que quando a gente não consegue conquistar tudo que a gente sempre sonhou, a gente acha que o mundo se torna impossível. A gente vê o outro conquistando tudo e a gente, nada. A gente se sente incapaz. E o que a gente faz muitas vezes? Julga o outro. Fica prestando atenção mais no outro do que na gente. E isso faz mal. Isso não traz bem nem pra gente, nem pro outro. Segundo uma pesquisa que eu desenvolvi para essa fala, cerca de 96% das pessoas que conversaram comigo já se sentiram frustradas com alguma coisa que era para motivá-las inicialmente. Dessas 96%, 13% falaram que reagiram bem. 31% reagiram bem, 33% reagiram de forma neutra e 23% reagiram muito mal. E a gente pode pensar que essa reação ela não tem impacto a longo prazo, a curto prazo, mas ela tem. Você já parou para pensar como você se sente quando você se frustra? Como que você reage a isso? Essa reação nada mais é do que seu mindset. E mindset é uma palavra que não tem tradução literal para o português, mas ela está muito comum no vocabulário do brasileiro. Muitas vezes essa palavra vem atrelada a frases como sucesso, de mercado, de vendas, de conquistas, mas na verdade ela nada mais quer dizer que a configuração da sua mente. E como fala para vocês, eu quero trazer 2 conceitos: o conceito de mindset fixo e mindset de crescimento. Isso tudo com base no livro Mindset da psicóloga americana Carol Dweck. O mindset fixo é aquele que quando você se sente frustrado, você não quer fazer mais nada, você quer se trancar, sua autoconfiança vai lá embaixo e você não confia mais em você. Já o mindset de crescimento é aquele tal clichê: quando uma porta se fecha, outras 2 se abrem. E realmente pode parecer clichê, mas é verdade. Você vê no erro uma oportunidade para crescer, uma oportunidade para melhorar. Você não se cobra por isso, você se permite errar. E quando eu apresento esses 2 mindsets para diversas pessoas, aquelas que se encontram no mindset fixo acabam se desesperando, se preocupando, porque acreditam que não vão ter chance de sair daquilo ali. Você já se identificou com algum tipo desse mindset? Bom, eu posso te dizer que eu já me identifiquei com os 2. Quando eu contei para vocês lá no início da fala que eu tentei 3 vezes conquistar o trabalho dos meus sonhos e me frustrei com tudo isso, eu estava no mindset fixo. E hoje, 3 anos depois, eu trabalho com o que eu amo, trabalho com televisão, trabalho com jornalismo. É possível. Você pode estar aí tentando uma recolocação no mercado,
tentando um primeiro emprego, ou até mesmo passar naquele teste muito difícil. Se permita errar. Não tem problema. E segundo uma pesquisadora, a famosa Brené Brown, ela diz assim: a coragem só começa quando você aparece e se permite ser visto. A gente tem que ser vulnerável, mesmo nos momentos mais difíceis e que a gente acredita que seja impossível. Então, a partir de agora, tenha por perto quem te motive. Assista conteúdos que te inspirem, mas que não te coloquem para baixo. É importante você ter por perto toda essa positividade que muitas vezes o mundo como a gente vê hoje, ele pode te colocar para baixo. Não é um trabalho fácil você mudar de um mindset fixo para outro, mas eu quero que você lembre que nenhum mindset é exclusivo, nem mesmo eterno. A gente vai permear por um, por outro, mas a gente consegue se sentir melhor até mesmo com nós mesmos. Mudar de mindset é uma batalha interna, é uma batalha longa, é uma batalha difícil, mas vale a pena. E tudo o que você precisa para começar é dar o primeiro passo. Obrigada.